para a coluna e para o Prestes em particular. Mas eles conseguem, sob fogo inimigo, atravessar o rio Uruguai. Aí se dá um caso interessante, porque tinham 30 mulheres, né, que vinham participando. O Prestes, conforme ele dizia depois, né, ele ainda era muito militar nessa época, ele manda que as mulheres não atravessem o rio. Não tem nada que ter mulher na coluna que só vai atrapalhar. Mas ele é o último a atravessar, né, o rio. E a tropa toda atravessa, ele é o último. Quando ele chega em Porto Feliz, as mulheres já estão todas lá. Já atravessado e vão participar da coluna toda. E depois, quando se juntam com os paulistas, tem mais umas 20 mulheres paulistas. Então, ao todo, tem umas 50 mulheres na coluna, que depois os próprios comandantes do próprio Prestes vão reconhecer que não só não atrapalharam, como ajudaram muito. Algumas foram enfermeiras e outras combateram mesmo de armas na mão. Inclusive crianças nasceram pelo caminho. Houve fatos de uma mulher ter tido filho e a tropa inimiga vinha atrás, ela subiu no cavalo e tocou em frente. Então foram mulheres realmente extremamente combativas e que passaram pelas maiores dificuldades junto com os soldados homens, né? Enfim, a coluna então atravessa aqui em Porto Feliz, segue, né, em direção ao Paraná, porque a tropa paulista estava sediada aqui nessa região, que está o rio Paraná, né? Ao chegar a passar Maria Preta, quer dizer, vinha a tropa inimiga, vinha duas colunas de tropa inimiga perseguindo a coluna aqui em direção a essa região. De um lado é Maria Preta, de um lado da fronteira, que é a fronteira com Santa Catarina e Paraná, né? Do outro lado é Barracão. E aqui em Maria Preta se dá um episódio interessante, né? Que a falta de informação que existia nas tropas governistas era de tal ordem que eles perseguindo a coluna, quando chegam à noite aqui em Maria Preta, na época havia mata muito densa, né, nessa região, o que acontece? A coluna conseguiu despistá-lo e foi embora para o norte. E eles ficaram combatendo, duas tropas governistas combatendo entre si a noite toda. Morreu um bocado de governista nesse combate, o que também repercutiu muito, embora houvesse censura à imprensa, né? Mas sempre existia imprensa clandestina. Aqui no Rio, por exemplo, era editado um jornalzinho clandestino com civis que eram simpáticos ao tenentismo, que se chamava O 5 de Julho. Então, esse jornalzinho circulava de mão em mão e transmitia as notícias que se conseguia, né, por aqui. Então, esse acontecimento repercutiu muito, porque, imagina, mostrou a total incompetência, né, desses comandantes governistas. Aí, Barracão, né, aquela foto que apareceu o Prestes a cavalo, que aliás não é cavalo, é jegue, né, e era foto 11, eu acho, se eu não estou enganada, né, era justamente a chegada aqui da coluna a Barracão. E as tropas de São Paulo tinham, nesse momento, sofrido uma derrota muito importante aqui em Catanduva, onde uma parte das tropas, né, tinha sido cercada pelo general Rondon, e sem essas tropas paulistas não tinham adotado a guerra de movimento, os resultados foram cercados, esmagados, tiveram que se entregar, os comandantes foram aqui para o Rio de Janeiro, para as prisões do Rio de Janeiro, e os soldados mandados para um campo de concentração que o Arthur Bernard criou lá na Amazônia, chamava-se Clevelândia. Tem uma outra Clevelândia aqui, mas ela lá no Amazonas. E o restante da tropa paulista estava aqui nessa região, ao Foz do Iguaçu, que é a cidade de Foz do Iguaçu. Bom, quando a coluna chega, aqui o encontro das tropas é aqui em Benjamin Constant. Tem uma foto aí, eu acho que é, deixa eu dizer qual é o nome.